Olá, meu nome é Leandro, sou plantonista de Biologia e hoje a gente vai resolver o exercício 17 da lista das aulas 13 e 14 do professor Xexé. Nessa questão, ele está falando especificamente sobre interações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie e que alguém aí sai na desvantagem, beleza? E nisso ele dá três afirmativas, a gente tem que julgar quais elas são verdadeiras ou não. Em o que a gente tem? A gente tem o canibalismo sexual. Canibalismo por si só já é uma interação desarmônica intraespecífica, né? Comer o indivíduo da mesma espécie. Mas o sexual, ele dá como exemplo o louva-a-Deus, né? Então a fêmea do louva-a-Deus, ela realmente come a cabeça e se depender do tamanho do louva-a-Deus, às vezes come o macho inteiro, tá? Mata o macho para conseguir nutrientes para, digamos assim, gerir ali, ter uma reserva para os ovos, beleza? Então isso é sim um exemplo de seleção, aliás, de interação desarmônica intraespecífica, né? A gente tem o canibalismo sexual com o louvo-a-Deus sendo um exemplo. Em 2, interações intraespecíficas desarmônicas não ocorrem entre plantas. Isso aqui tá errado, e tá muito errado, erro feio, erro rude. Porque é o seguinte, quando a gente está falando de planta, a gente normalmente pensa numa plantinha ali parada numa floresta como um indivíduo inerte que só está servindo para produzir oxigênio, tá? Quando na verdade não. Os vegetais eles têm uma gama, né, de interações intra e interespecíficas, tanto harmônicas quanto desarmônicas. Tá? Se a gente focar só nas angiospermas para facilitar, ter mais exemplos para tudo mais, a gente pode pensar que esses vegetais eles precisam de três coisas, tá? E só dando exemplo de três, eu poderia aumentar um pouquinho mais. Eles precisam de polinizadores, eles precisam de nutrientes do solo e eles precisam de luz, né, para fazer fotossíntese e produzir o próprio alimento. Ok. Existe competição intra e inter, tá? Mas vamos focar só na intra específica. Por esses três ingredientes aí, digamos assim, né? Por essas três demandas. Por quê? Se uma planta acha um jeito de atrair melhor os polinizadores, as outras não polinizam. Então rola uma competição pela atenção dos polinizadores, tá? Tô anotando aqui meio cagadinho, tá? Não precisa se ater muito a isso, são só exemplos. Nutrientes. Se uma planta fica perto da outra, as duas vão precisar dos mesmos nutrientes, né? Então a gente tem uma distância, não sei se você já passou por uma floresta de eucalipto, né? Daquelas plantações para a indústria de papel, que eles todos ficam na mesma distanciazinha, tudo mais, né? Uma coisa total antinatural, mas todos eles estão a uma distância específica, porque daí eles competem menos por nutrientes, né? A área que um deles tá varrendo, o outro não consegue alcançar direito, tá? É mais ou menos assim que funciona. E com luz, se eu tenho uma planta com uma copa muito mais larga que tape a outra, ela está sendo muito beneficiada, ela está ganhando a competição por luz, ela está meio que roubando luz da outra. Né? É meio difícil a gente pensar numa competição por luz dentro de uma floresta, principalmente por árvores, né, que não se mexem e tudo mais. Mas existe competição e uma competição intensa entre os vegetais de uma floresta, tá? Sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então é sempre bom ter alguns desses exemplos na cabeça quando a gente vê uma situação dessas, tá? E em terceiro lugar, a gente tem a disputa por fêmeas. A disputa por fêmeas, ele é um tipo de competição sexual, tá? Inclusive, ele participa, é um dos modelos de seleção sexual que as fêmeas fazem.
Com isso, a gente tem como alternativas, como afirmativas corretas 1 e 3. 1 e 3 só tá na alternativa da letra C, beleza? Que é a resposta do nosso exercício. Então a gente precisava analisar essas três afirmativas com todo esse background aí da ecologia, beleza? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse exercício. Bons estudos e muito obrigado!